everything will be alright. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e nós estamos com a série sobre cura interior e hoje nós estamos aqui com presenças internacionais. Meu nome é Lidiane, sou aqui do pré-discipulado de Lavrinhas, sou do interior de Minas Gerais, de Inhapim, um beijo pro meu povo e morei 7 anos em Vitória, sou apaixonada com aquele local. Vou deixar meus irmãos se apresentar. Estou aqui com a minha irmã também, pré-discipulado e internacional também. Oi, gente, olá, meu nome é Rosário, eu me chamo Rosário, sou de Formosa, Argentina. Beijos para meu país e para minha cidade. Estou misturando tudo, gente. Hoje vamos a falar um portunhol aqui nessa ronda. E já quero acolher a você que está assistindo nossa série desse podcast sobre cura interior. Quero acolher você e já agradecer a você que acompanhou todos esses episódios, sim? E acolher a nossos irmãos também pré-discípulos aqui da Casa de Lavrinhas. Vou deixar que eles se apresentem. Boa noite. Eu chamo-me Inácio, venho de Moçambique, em Zobre. Como é que eu te embalado a xixewa na Xinhungwe. Então, de funa, kukutambirani mwense, muku kala ku Zobre. E na xixewa ni lalo atini pai. Mulibwanji, ndakusoani kwambiri. Então, estou muito feliz, quero me apresentar neste dia. Eu sou Inácio, venho de Moçambique, tenho 25 anos. Inclusive, o mês que vem, 16 de agosto, vou fazer 26, graças a Deus, né? Se Deus quiser. Então, estou bem feliz. Isso aí. E aí, galera, eu sou Estefânia, aqui no português com o sotaque eu sou Estefânia, mas eu sou do Paraguai, sou da capital de Assunção, eu tenho 20 anos, o meu nome se pronuncia Estefania, mas o pessoal me conhece como Estefi, então o negócio é assim. Mas estou aqui com vocês e estou muito feliz. É uma alegria para nós, né, acolher vocês aqui no nosso podcast, porque aqui no Brasil é podcast. Para mim é podcast. Estamos em um podcast muito internacional esta noite. E é uma alegria, né, estar com vocês aqui nessa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre tratar as feridas. Eu amo esse tema, gente, porque assim, nós estamos escrevendo, aliás, nós terminamos, né, de escrever a nossa história aqui na nossa casa. E quando nós escrevemos nossa história, a gente mexe em muita coisa aqui dentro, muita coisa que nós já vivemos, né, ao longo da nossa vida. E quando a gente fala de ferida, a gente não está falando de uma ferida que a gente machuca a pele aqui e daqui a pouco vai sarar, né? As feridas da alma, as nossas feridas interiores. E aqui são os nossos entrevistados. A gente quer ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre as feridas que vocês adquiriram ao longo da vida, né, Rosário? E é muito importante saber que nessa caminhada assim que vamos tendo da nossa vida, somos seres em construção. Então, não adianta ignorar essas feridas. É preciso mexer, ir descobrindo o que há no nosso interior, assim como foi falado nos episódios anteriores. É preciso ir fazer uma viagem hacia nosso interior para poder descobrir o que há no nosso interior e ir tirando, sim, os entulhos, os escombros que há na nossa vida para que possamos descobrir verdadeiramente quem somos para Deus, quem somos no coração de Deus. Então, é muito legal nosso tema, Ligie. E quando a gente olha para dentro, olha para si, quando a gente toca nessas feridas, dói muito, né? Eu não sei para vocês como que foi, mas assim, fazer essa reflexão, adentrar dentro da nossa história, para curar a ferida é preciso doer, né?
Tem uma frase que eu sempre falo que quem é curado cura e quem é ferido fere. Então, quando a gente fica carregando isso por muito tempo, a gente vai ferindo as pessoas, né, que estão à nossa volta, as pessoas que nós nos relacionamos, né, ao longo do tempo. Mas, nossa, é muito interessante de escrever a história, porque como a Lidiane falou, a gente acabou de escrever a história, e pessoalmente, assim, para mim foi muito importante, porque não é escrever a história também, como já foi falado, como uma biografia ou alguma coisa assim, mas é muito interessante, porque assim você vai vendo a mão de Deus, você cometeu erros, mas também você acertou na sua vida, mas além daqueles erros, aquelas misérias, aqueles pecados, sempre esteve a mão de Deus. Aquele fio de ouro, não sei se até tem uma música mais, o fio condutor, mas é muito lindo. Não sei se como foi assim para você, Inácio, ter escrito a história. Mas, é assim, falando do meu caso, quem é ferido, tipo assim, quem tem as feridas não curado, ele acaba, onde passa, passa a ser ferindo os outros, entende? Então precisamos passar por essa cura, né? Então quando você é curado, você não fere ninguém, entende? Então precisamos passar por esse processo de cura para que nós possamos ter a nossa, assim, a nossa amizade pura, entende? Para não ferir também as pessoas. E essa cura precisa de nós, acolhimento também, sim? Porque é muito importante saber que temos que cuidar as nossas feridas, mas também aceitar e acolher as feridas, sim? Nos deparamos na nossa história com muitas feridas, que talvez essas feridas foram causadas na nossa criança, é? Criança, é isso, na nossa adolescência, na nossa juventude, mas também há feridas que vão causando agora, no nosso período adulto. E eu já queria perguntar para você, Inácio, se houve alguma situação marcante na sua infância que gerando uma ferida tem para você alguma reação agora, enquanto adulto? Se você consegue perceber que essa ferida te afetou mesmo e você está tendo reações enquanto a essa ferida. Vou falar da minha infância. E quando, na minha infância, aí a minha mãe ficou doente, aí ela chegou de falecer. Então foi aquela ferida em si que eu fiquei revoltado com Deus. E aí eu era da igreja já. Mas quando a minha mãe faleceu, aí, assim, a minha vida acabou. Pensei, a minha mãe era a pessoa assim próxima, né? Eu conversava, falava tudo para minha mãe. Então era um Deus e tipo assim, falei assim, porque Deus permitiu que a minha mãe, tipo assim, tirar a minha mãe. Então foi um momento assim de revolta com Deus. Então fiquei com essa ferida, né? Então com Deus Pai era, tipo assim, com intimidade com Deus Pai era muito difícil. Aí depois, eu tinha 8 anos quando a minha mãe faleceu. Aí depois de um tempo, passei uns anos, e aí tudo parou. Eu estava a estudar e parei de estudar. E, tipo assim, tudo passou a não ter sentido, né, na minha vida. Aí caminhei e tudo mais, aí me afastei de Deus, entrei na vida de bebida, tudo mais. Aí, nisso, caminhei, aí chegou um tempo assim que o meu pai ficou doente, eu tinha 12 anos. Aí o meu pai ficou doente, aí chegou de falecer de novo, faleceu, né? Então foi um momento assim terrível. Assim, foi um momento assim difícil, fiquei revoltado ainda, nem pensa, já era revoltado com Deus, aí fiquei mais ainda, né? Então foi ferida assim com Deus Pai. Então, eu vejo que isso me afetou muito, né? Me afastei de Deus. Depois de um tempo, esse mesmo Deus que me feriu, colocou as pessoas, entende, para me ajudar. E a minha avó é uma mulher de oração. Aí ela me levou de novo para a igreja. E tem uma pessoa, assim, que participou muito, assim, na minha vida. É, é uma pessoa importante, assim.
ele é um irmão da igreja, ele me levou para começar a morar na igreja. E estando lá na igreja, aí eu pude ver o amor de Deus. Aí voltei a fazer catequese e tudo mais, voltei a estudar e concluí os meus estudos, entende? Então, entrei para a canção, conheci a canção nova e agora, assim, agora vejo que eu tinha essa dificuldade assim com Deus Pai, não tinha intimidade. Então vejo que agora na nossa escrita da história eu vi a cura acontecendo, né? Então tem outros assim, outro fato que aconteceu esse tempo, quando eu comecei a fazer caminho vocacional com a canção nova. Aí eu tinha uma crise, assim, que eu queria que Deus me mostrasse onde estão os meus pais, né? Deus, por favor, me fala onde estão os meus pais, tudo mais. Aí eu ficava a noite toda na capela, meu Deus do céu, porque eu queria a resposta. Mas Deus não me respondeu naquele momento, né? Aí passou uns anos, até que um dia eu fui no encontro, eh, vo- eh, fui no encontro, eh, era dos jovens, era missionário de Shalom, estava lá pregar. E naquela hora, assim, ele pronunciou a palavra, era momento de oração, assim. Ele pronunciou a palavra: Você é jovem, os seus pais estão no céu. Aí eu dentro de mim, assim, senti aquele fervor. Falei assim: Sou eu. Aí, mas, foi assim, queria testemunhar mesmo que eu falei assim dentro de mim: Senhor, se sou eu, manda esse homem até chegar em mim, me tocar e me falar assim que Bem ousado sou já, filho eu. do Padre É, Jonas, hein? é. Ousado. Aí ele chegou até em mim. Ele me tocou assim: Filho, os seus pais estão no céu. Então, desde aquela hora, desde aquele momento, assim, eu fiquei aberto, assim, eu falei assim: Deus, eu estou disposto para fazer a sua vontade. Então, Deus não fez essa coisa, só Deus fez várias coisas. Então, o processo assim que eu passei nesta vida, né, eu vejo assim a mão de Deus, né, na minha vida. Gente, Eu achei interessante quando você falou, né, que ficou revoltado com Deus. Ontem aqui na nossa casa nós assistimos uma pregação do nosso pai fundador, né, Monsenhor Jonas Habib, que ele falava das feridas, né, e tem um ponto que ele fala de pessoas que são feridas e às vezes ficam revoltados com Deus, né, e aí vai se perdendo, né, pelo mundo ou nas drogas, ou prostituição, ou algumas outras coisas, né, que foi citado lá. E é preciso, né, da gente olhar, ter esse olhar, né, e ver a mão de Deus em cada detalhe. Pela graça de Deus, né, o Inácio teve a oportunidade aí de ter alguém, né, na história dele, na vida dele, que levou ele, né, para a igreja, né, que o conduziu. E é isso que Deus faz na nossa história, né? Ele vai colocando pessoas no nosso caminho e essas pessoas vai nos conduzindo a Deus. E é uma questão de escolha também, né? Porque a gente pode escolher entre estar com Deus ou, né, se perder por aí. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Estefi. Nós estamos trabalhando, né, como vocês sabem, a parábola do bom samaritano. E tem uma parte da parábola que o homem, né, que acolheu, ele leva ele para uma pensão. E aqui no pré-discipulado, nós somos cuidados, né? Aqui nós temos assistência psicológica, a gente tem psicólogo, tem atendimento de cura interior, tem pessoas que rezam para nós, né? Nós podemos, né, fazer essa analogia de que o nosso pré-discipulado é considerado também essa pensão, né, que o homem foi cuidado lá. Ele pagou, disse, né, se você não, se ele gasta mais, né, eu passo aqui e Vai pago a outra voltar. parte, né. O que que você me diz sobre isso, Stefi? Nossa. Pergunta profunda, né? Eu acho que Deus se inspirou bastante, né? Mas, na verdade, assim, pessoalmente, assim, eu posso testemunhar que é assim mesmo, que a Casa de Lavrinhas, nós especificamente que estamos aqui no prediscipulado, é como essa pensão mesmo, porque é literalmente assim, quem na sua vida vai parar como para conseguir olhar para a sua história? Não sei se você já fez isso, mas
é quase impossível fazer lá fora. E uma oportunidade assim muito impressionante que a comunidade aqui nos brinda. Então assim é muito lindo de ver como nós temos aquele tempo como para parar, olhar na nossa história, mas não olhar como com miséria, olhar como aquela pessoa pecadora, porque assim nós cometemos erros, cometemos. Mas sobre todas as coisas, temos que ter aquele olhar positivo que o Padre Jonas nos ensinou. Ter aquele olhar positivo sobre a nossa própria história. Então, assim, é mesmo aquela pensão. Porque, como você mencionou, temos atendimento psicológico, de oração, temos também uma capela assim, à disposição, porque a cura não somente acontece quando alguém bota a mãozinha na sua cabeça, assim, eu vou rezar por você e nasce, sim, pode acontecer, sim. Deus tem aquela pedagogia, mas Deus é capaz também de curar no simples, numa visita na capela. E assim, agora eu lembrando, na verdade eu achei que não ia falar sobre isso, mas foi muito importante. Eu vejo que é a pedagogia de Deus para que aconteça a cura. Eh, Justamente este ano foi um tempo forte que eu vivi, um tempo forte não programado, uma visita de Deus, na qual a minha avó veio falecer. Então, assim, foi uma foi muito difícil. Vai fazer 2 meses que ela faleceu. Mas, por exemplo, antes, quando minha avó estava doente, eu fiquei sabendo assim que ela tinha risco de morte. Só que assim, naquele momento assim, eu fui lembrando assim, já faz tempo assim, nas primeiras experiências assim que eu tive com a morte, que eu não consegui de me despedir dos meus seres queridos. Que lá em 2019 eu não consegui me despedir do meu avô, que lá em 2021 não consegui despedir da minha avó. Então, assim, eu fui percebendo, nossa, por que será que isso está me chamando a atenção? Porque o principal, assim, é tentar de achar a raiz. Porque justamente assim, na formação que a Lidiane também tinha falado, que a gente assistiu aquele vídeo, é como que a gente tem que buscar a raiz. Os psicólogos, os formadores, nos ajudam para achar aquela raiz. Então, como que naquele momento, com aquele medo que ia falecer a minha avó, como que me chamou a atenção bastante. Então, fui me perguntando, por que será que isso me está chamando a atenção? Então, assim, eu fui vendo que isso era uma ferida que eu já tinha faz tempo, que o meu medo era não conseguir me despedir dos meus seres queridos. E com a graça de Deus, eu consegui ir lá no Paraguai. Foi uma providência. A divina providência, um dos princípios também da comunidade, que é muito lindo. E eu acho que é o meu favorito. Não sei se é o favorito de vocês. É. Nossa, é muito. É bom demais, viu? Mas eu consegui ir lá e me despedir da minha avó. Então, assim, isso foi muito importante para mim. E por mais que parecesse uma situação ruim, que foi uma situação ruim, porque ela me conheceu desde o ventre da minha mãe. Então, assim, eu fui vivendo com ela tudo, tudo até eu sair de casa, deixar o país, como nós que deixamos país, nós que deixamos casa, cidade, que deixamos tudo. Então, por mais que foi uma situação ruim, muito dolorosa, eu posso dizer que a cura aconteceu aí. E assim você vai se perguntar, nossa, mas como uma cura pode acontecer numa situação ruim? Mas é a pedagogia de Deus. Eu consegui ir lá para me despedir da minha avó. Eu consegui ver ela agonizar, mas eu consegui ver ela também receber o sacramento da Santa Unção. Eu consegui ver como a alma dela estava em paz. Então, consegui me despedir dela. Então, a cura daquela ferida que eu não conseguia me despedir dos meus familiares e que eu achei que não ia conseguir, aconteceu a cura naquele momento. Então, assim, é muito engraçada a dinâmica de Deus. E no nosso dia a dia, assim, nós aprendemos que a cura pode acontecer no simples. Não sei se assim, algumas de vocês assim pode até falar mesmo de alguma experiência que já viveu assim que é mesmo no simples. Como você falou aí que sobre a capela, né? Aqui na nossa casa nós temos a graça de ter 3 capelas aqui, né? E Jesus, ele é o maior responsável pela nossa cura, né? Ele quem nos cura, quem nos salva, quem nos liberta. E eu vivi uma experiência, eu sou muito apaixonada pela Santa Missa, né? E quando eu tinha 30 anos, Ô, Lid, você ainda é jovem, viu? jovem. É jovem. Hoje eu tenho 33. Mas
eu li um livro, né, sobre a cura entre gerações e tudo mais, assim, resumindo bem a história, eu falei assim: "Vou comungar cada dia da semana pela minha cura interior, pela cura da minha gestação". E aí eu comunguei 9 dias pelos 9 meses de gestação, né, e depois eu fui primeiro ano, segundo ano de vida até o 30º, então foram, na verdade, 40 dias, né, por causa dos 9 dias. E aí quando estava quase finalizando, eu tive um sonho. E aí eu falei assim: "Gente, eu vou ligar para minha mãe", eu já morava em Vitória, sabe, nessa época. E aí liguei para minha mãe e falei assim: "Mãe, já aconteceu isso e isso?", porque ela estava envolvida no sonho, meu pai também e tudo mais. E aí ela falou para mim assim: "Quem que te contou isso, Lidiane?". Eu falei assim: "Eu sonhei". O Espírito Santo É, o revela. Espírito Santo nos revela. E aí não tinha falado para ela ainda, né, que eu estava comungando nessa intenção e rezando o rosário também e tal. E ela ficou assim intrigada, sabe, me perguntando. Eu falei assim: "Não, mãe, eu sonhei". Ela falou assim: "Engraçado, ninguém sabe disso". Eu falei assim: "Mãe, pois é, eu sonhei". E aí foi quando eu falei para ela, né, que eu estava comungando e rezando o rosário nessa intenção. Então, né, o que que eu quero dizer com isso? É que Jesus, ele cura através da comunhão, nossa vida de oração, do Santo Terço, né, das nossas visitas na capela. Às vezes a gente não sabe o que falar para Jesus ali, né. Tem uma música do Flávio Vítor que ele fala assim: "Enquanto eu te adoro, você vai me curando". Às vezes a gente não tem nada para falar, mas só de você estar ali e ter uma experiência de Santa Teresa d'Ávila que ela fala, né, ela não queria adorar Jesus, mas ela ficou lá contando tijolinho na capela. E a gente só precisa ir, sabe, porque Jesus ele tá ali o tempo todo, né, nos esperando. E às vezes a gente está em casa fazendo qualquer outra coisa, menos na capela, e todo lugar tem uma capela, gente. Não, e eu fico também um pouco o que a Steffi falou da oficina, que nós somos curados na oficina da vida e que para nós, neste tempo, essa pensão é o prediscipulado, mas para você que está assistindo essa série, que já acompanhou tudo o que foi falado sobre cura interior, eu quero falar para você que esse processo se dá na vida mesma. Para nós, hoje, é o prediscipulado, nós estamos dedicando esse tempo a nossa cura interior, a nosso autoconhecimento, mas para você é a vida mesma e se dá nisso, em frequentar os sacramentos, frequentar a capela, estar diante de Jesus, que Ele vai nos revelar. E aunque este processo, sim, é muito doloroso, a gente sabe que é muito doloroso e que muitas de nossas feridas ficam expostas, sim, e que aqui nós experimentamos muito disso, que nossos irmãos também revelam as nossas próprias feridas. Então, por mais de que nós tenhamos sofrimento, angústia, é o preço que nós estamos pagando pela nossa cura interior, que é importante porque assim, a reflexão que nós estávamos tendo nesse tempo, em base à parábola do bom samaritano, ele fala que tem um preço maior, que é o preço Tem um muito preço alto, muito que é alto. não nos conhecermos, não nos conhecermos. Então, eh, fica a dica, diria a nossa formadora. Fica a dica, gente, fica a dica para vocês. Vai doer? Vai, mas vai curar. Então, nesses momentos, assim, é só entregar, né? Falar assim, Deus, entrego, né? Pior, eu fui curado muitas vezes, assim, nas adorações, assim, momento que a gente temos aqui. Às vezes choro, assim, na capela, mas é bom chorar, porque quando você chora, é liberto, né? Você é curado. Então, é bom chorar, porque na minha família falava assim: ah, você tem que ser forte, você não pode demonstrar que você tá chorando, tudo mais. Mas assim, quando você chora na presença, o importante é saber o quê? Saber onde chorar. Quando você chora na presença de Deus, ele vai te consolar. É. Todo é restaurado, Amém. gente. Foi muito legal, né, esse episódio sobre cura interior. Nós já estamos chegando ao fim. Ah, meu Deus. Você que está nos acompanhando, que nos acompanhou, né, nesses
6, 5 episódios, se eu não me engano. Continue, né, nos acompanhando, que daqui a pouco vai ter mais assuntos, né, galera, pra gente trabalhar. Novidades por aí. Sim, muitas novidades. Vai ter mais irmãos aqui também, né, que moram na nossa casa, que divide a vida com a gente, né? Nós somos aqui em 33 pré-discípulos, mais alguns formadores que nos acompanham. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, e você consegue dar nome às suas feridas? Você consegue identificar, né? Consegue ter essa disposição para buscar ajuda? Porque é muito importante, né, gente? O primeiro passo quem dá somos nós, né? O resto Deus faz. A gente precisa de querer. Nós vivemos aqui, né, da divina providência, né? E nós queremos estender a nossa mão a você. Se você puder nos ajudar, o nosso Pix é pix.lavrinhas@cançãonova.com.br. E também você pode nos acompanhar lá no Instagram, curtir, acompanhar. A nossa rotina é toda postada lá. E também dá muitos likes, né, no nosso podcast. Vai lá compartilhar, gente. Isso, manda para os amigos. O nosso podcast Vai Falar Por Mim, que é uma música do nosso pai fundador. Vamos dar spoiler, né? Vai falar por mim, anuncia-me. Isso aí, gente. E para você que tem dúvidas ainda sobre sua vocação também, se você se perguntou nessa série, tiver alguma inquietação, você pode acessar no Instagram Vocacional CN e aí você vai saber muito mais sobre o vocacional da Canção Novas. É isso mesmo. E justamente assim como falava assim no texto, que falava sobre aquela pensão, esse caminho vocacional tecnicamente seria como aquela pensão também, porque também como no episódio anterior a Núbia tinha falado, que na Canção Nova o importante, assim, posso falar pela Canção Nova, já que eu conheço a Canção Nova, não sei outras comunidades, mas assim, na Canção Nova, a prevalência é que você possa descobrir que você pode ser santo, ter aquela sede de santidade. Então, o importante não é descobrir se você é Canção Nova ou não. Se você é Canção Nova, seja muito bem-vindo, porque a mesa é grande e os operários são poucos. Então, a gente vai receber você com os braços abertos. Mas também, se você descobrir que não é Canção Nova, amém. Você descobriu que você pode ser santo no cotidiano. Então, eu convido você a passar lá no Instagram do Vocacional, até no Gmail. Então, a gente espera você, viu? Nós esperamos por você. Aí, na Canção Nova, a gente fala assim: ou santo ou nada, isso nos basta. Então, você que tem desejo de ser santo, vem na Canção Nova. Isso aí. Agradecemos, Até a próxima. agradecemos a todos Obrigado, que acompanharam gente. nossa série. Muito obrigada, viu? Tchau, galera!